Uma equipe de 15 homens extrai, em 30 dias, 3.600 kg de carvão. Se for aumentada para 20 homens, em quantos dias conseguirá extrair 5.600 kg de carvão? Novamente, uma regra de três composta, três elementos de medida, três grandezas aqui para nós. Aquele caso básico de uma situação comparando a uma segunda situação. Então vamos organizar aqui nossas informações. O tempo em dias, quantidade de homens e a massa em quilogramas de carvão. Tendo a primeira coluna já referenciando onde está a incógnita, o que facilitará na montagem da equação. É possível eu escrever os elementos aqui iniciais, colocar o primeiro caso depois e o segundo caso primeiro? Se eu mantiver cada um na sua coluna de forma respectiva, tudo bem, eu posso fazer isso. Por exemplo, aqui na segunda situação, se for aumentada para 20 homens, em quantos dias, então x dias, conseguirá extrair 5.600 kg de carvão? E agora, vou pegar então a primeira situação, a qual tem 15 homens que extraem 3.600 kg de carvão em quantos dias? Em 30 dias. E tome cuidado com isso aqui, ó. Se for aumentada para 20 homens, opa, então na segunda situação, esse aumentada para 20 homens, essa quantidade, se ele falasse aumentada em 20 homens, aumentada em 20 homens, aí você teria que somar os valores, teria que adicionar. Agora, como ele falou, aumentada para 20 homens, então realmente é um novo valor o qual você não precisa somar, você vai apenas substituir por esse novo valor. Tá? Analisando agora a proporcionalidade, vamos lá, com a minha flecha ou seta inicial, ponto de partida, poderia representar para baixo também, não tem problema, mas eu preciso ter aqui essa coluna fixa para poder comparar com as demais. Então, vou fazer uma pergunta para mais aqui realmente, comparando com cada uma das colunas, como se fosse uma regra de três simples. E aí então, depois, eu vou fazer as devidas adaptações para montar na equação com a devida proporcionalidade. Fazendo a pergunta aqui da coluna de dias com a coluna da quantidade de homens. Quanto mais dias eu estiver levando para concluir essa obra, essa extração de carvão, é porque eu estou com mais ou menos homens trabalhando. Menos, né? Quanto mais dias eu levo, porque eu tenho menos mão de obra. E quanto menos dias eu levo, porque eu tenho mais mão de obra. Se ficar difícil para interpretar nessa primeira parte, você pode até trocar aqui, comparando homens primeiro com dias, mas lembre-se, estamos sempre relacionando as comparações com a coluna da incógnita. Isso vai ajudar muito na organização, na montagem. Por exemplo, quanto mais homens tiverem para o serviço, para a extração, então isso vai levar menos dias. E aqui, o que nós fizemos, quanto menos homens, menos mão de obra, mais dias leva para concluir o serviço. Perceba que agora vou esquecer a coluna, a grandeza referente a essa medida aqui da quantidade de homens e vou focar agora comparando a coluna dos dias com da massa em quilogramas de carvão. Vamos lá? Quanto mais dias eu estiver levando para essa extração, é porque eu estou então extraindo mais ou menos carvão. Tome cuidado, se você relaciona a coluna aqui dos homens mão de obra, aí você pode ficar confuso na interpretação. Então, esquece ela. Vamos lá. Quanto mais dias, então mais carvão sendo extraído. É como se não houvesse a coluna do meio. Agora sim, tendo todas elas aqui analisadas, é claro que você também pode escrever diretamente, inversamente proporcional, mas você não é obrigado a fazer isso.
Tá? Para a montagem aqui, as setas já estão representando isso aqui para você. O que está concordando e o que está discordando. Isso fazendo relação com a coluna inicial. Que agora, para a montagem da nossa equação, a igualdade separando os termos da proporcionalidade, x sobre 30. Opa, mas precisamos tomar cuidado com uma coisa. Já posicionei aqui o x sobre 30, mas tem uma seta discordante aqui na coluna dos homens. Então o que eu faço? Eu preciso fazer um alinhamento delas, colocá-las todas no mesmo sentido. Mas se eu posicionar todas no mesmo sentido, então terei que inverter algo. Tá? Então aqui nós teremos uma inversão dessa coluna aqui. E por que essa? Porque dias está para cima, quilogramas está para cima. Só homens aqui está diferente. Então vamos inverter e ainda assim vamos manter a proporcionalidade, que vai ser 15 sobre 20 vezes. Quilogramas precisa inverter? Não. 5.600 sobre 3.600. Aqui agora a gente pode fazer muita coisa. Dá para multiplicar normal, aí depois a gente divide. Mas quando a gente aprende o processo da simplificação, isso aqui fica muito legal, muito mais rápido. Tá? Perceba que eu tenho zeros em cima, zeros embaixo. Então há um cancelamento aqui que a gente faz, que na verdade é por causa da simplificação. Eu estou dividindo. Então, 5.600 sobre 3.600. Eu tenho a mesma coisa que 56 vezes 100 e embaixo 36 vezes 100. Então, quando nós cancelamos aqui, né, de forma visual esses zeros, é porque estamos dividindo por 100 em cima e embaixo. E eu também posso fazer de outras formas essa simplificação, porque nós temos infinitos divisores na matemática. Aqui, especificamente 15 sobre 20, vamos pegar então o máximo divisor entre o 15 e o 20. É quem? O 5, não é? Então, 15 dividido por 5, nós teremos 3. E 20 dividido por 5, nós teremos 4. O que vai acontecer agora? X igual a, vou passar o 30 multiplicando aqui já, vezes 3 vezes 56 sobre 4 vezes 36. E aí, utilizando simplificação, nós podemos então dividir 56 por 4, nós teremos 14, e o 4 por 4, 1. E agora, o 30 e o 36 simplificando também, eles têm um divisor em comum. Nesse caso aqui, o 6. Nisso, 30 por 6, 5. E o 36 por 6, 6. Continuando aqui, teremos x igual a 5 vezes 14 sobre 6. Você pode multiplicar todo mundo em cima normalmente e dividir embaixo ali, né? Dividir por 6, mas podemos continuar essa simplificação. 3 divide por 3, 1. 6 divide por 3, 2. E aqui, x igual a 5 vezes 14 sobre 2. X igual a 70 sobre 2. X é igual a 35 dias. 35 dias é a resposta.